E aí, galera, beleza? Já que todo mundo aí, várias pessoas estão comentando a respeito sobre esse debate entre o professor e historiador Marco Antônio Villa e o deputado federal Jair Bolsonaro essa manhã na rádio Jovem Pan, eu decidi também aqui fazer um vídeo para dar a minha opinião aqui a respeito sobre essa conversa que os dois tiveram lá. Bom, primeiramente é o seguinte, não foi um debate, aquilo ali ficou bastante claro, foi mais um bate-boca entre os dois, porque não teve ali um intermediador. O próprio Villa era quem intermediava a conversa entre os dois e quem fazia as perguntas. O pessoal ali da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, devia ter organizado um pouco mais isso daí. Segundo, o que eu achei bem interessante foi o professor Villa ter mencionado ali, ter afirmado que honestidade e moral já não valem mais e que o importante mesmo são aspectos econômicos, estruturais. A honestidade e a moral é preciso ficar ali deixada de lado. Bons, repare bem o quanto essa falta de honestidade e moral para com o país foi bom para o restante dos brasileiros, desde a redemocratização, porque se na verdade todos os presidentes deste país, deputados, senadores, tivessem essa honestidade, essa moral para com o país em que vive, nós não estaríamos mergulhados nesse mar de corrupção que nós temos hoje, mergulhados nesse grande esquema de poder que estão tentando colocar aqui no Brasil, vinda principalmente do Foro de São Paulo. E quando o Bolsonaro bate bastante nessa tecla, o professor Villa começa a rachar ruim, porque para ele existem coisas bem mais importantes do que a moral conservadora e também a honestidade para com o país, para com o bem público, etc. Achei bastante estranho ele ter mencionado isso daí, mas foi importante o Bolsonaro ter batido bastante nessa tecla. Bom, uma outra coisa que eu achei bastante interessante também e que alguns amigos meus comentaram bastante hoje comigo também foi a respeito da pauta do debate, porque preste bem atenção. Quando o professor Villa ele perguntava alguma coisa a respeito sobre economia, sobre infraestrutura para o Bolsonaro, o deputado, ele mesmo que pautava o debate, ele que ia lá e falava o que ele realmente queria dizer para o público que estava vendo, dizer para o Marco Antônio Villa, para as pessoas que estavam ali próximas, ali assistindo esse debate. E é esse ponto aí que o Bolsonaro precisa colocar bastante em pauta. Ele mesmo que precisa pautar o debate e não os jornalistas, o entrevistador, principalmente nos debates presidenciáveis que ocorrerão no ano que vem, em 2018, porque vou pegar um exemplo aqui dos Estados Unidos, na campanha presidencial do ano passado, quando houve os debates de presidenciáveis lá entre o Donald Trump e a Hillary Clinton. Era o Trump que pautava os debates, ele não dava moral para que os jornalistas, seja da CNN, da MSNBC, iriam lá perguntar para ele. Não, ele ia lá e iria dizer aquilo que ele estava pautando, e não os jornalistas, e não a grande mídia. É isso daí que o Bolsonaro precisa fazer. E ele ganhou bastante pontos nisso daí. Bom, algumas pessoas, como o Rodrigo Constantino, eu acho que eles não repararam bem nesse ponto do próprio Bolsonaro, pautar o debate e não os outros, porque ele fez um artigo lá criticando totalmente esse debate entre os dois, que o Bolsonaro foi bem ruim, que ele devia ter sido melhor. Bom, em algumas questões envolvendo economia, etc., é certo que o Bolsonaro já não entende disso daí, e ele deixa bastante claro. Mas se a pessoa não tiver honestidade e moral, como ele mesmo citou, nada disso valerá. Nada, quer dizer, praticamente tudo que você entende de economia, nada
valerá se você não tem esses princípios morais dentro de si para poder comandar um país como o Brasil. Algumas outras questões que foram bastante importantes ali também foi a questão da infraestrutura, a tecnologia que pode ser trazida de Israel para ser usada aqui no Nordeste brasileiro, que o Marco Antônio Villa simplesmente ignorou, achou que isso daí era uma bobagem. A questão do estado de Roraima também, a questão envolvendo o potássio que é trazido da Rússia para o Brasil e que aqui no Brasil nós também temos potássio e que seria bem melhor se usássemos o potássio brasileiro do que vindo da Rússia, gastaria bem mais e fortaleceria a economia local. O Villa achou isso daí uma grande bobagem, mas eu não achei. Achei bastante interessante o Bolsonaro ter falado sobre isso daí, mas no mais, essa entrevista entre os dois lá foi bastante assim desorganizada, como eu falei no início. O Bolsonaro ele foi bastante enfático em pautar o debate, e isso daí foi bastante bom. Eu falando aqui sobre algumas outras coisinhas a respeito também, é o seguinte: tudo aquilo que o Marco Antônio Villa gostaria de saber era aquilo que sempre é colocado nos debates presidenciáveis que ocorrem de 4 em 4 anos aqui no Brasil, principalmente aquelas questões simplesmente administrativas, o que você vai fazer a respeito do Mercosul, da política externa, etc., saúde, educação. Ele não queria ouvir outros aspectos além disso daí, porque ele colocou no Bolsonaro que os assuntos dele são muito rasos. Mentira, e os assuntos deles são muito mais profundos do que são tratados pelos outros possíveis candidatos, pelos outros políticos brasileiros, porque essas questões administrativas, o povo brasileiro já está cansado de ouvir isso daí a respeito, tendo que pegar dinheiro, investir aqui, investir ali, e era isso daí que o Villa gostaria de ter ouvido sair da boca do Bolsonaro e que ele mesmo pautou o debate, que foi bastante bom, foi bastante positivo, no meu ver. Galera, esse daí é a minha opinião aqui a respeito sobre esse debate entre o Marco Antônio Villa e o deputado federal Jair Bolsonaro essa manhã lá na Rádio Jovem Pan. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, beleza? E até a próxima, galera. Falou!